Bem, gente, bom dia, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque a gente nunca tem a oportunidade, né, de se ver assim pessoalmente. O pessoal do vídeo também, a gente nunca se vê por videoaula. Como a gente combinou na plataforma, a aula de hoje, ela vai ser uma aula de revisão. Então, o nosso propósito nessa manhã é retomar tudo aquilo que a gente viu ao longo da disciplina. É claro que eu não vou poder ver cada ponto com o aprofundamento que vocês estudaram no texto, porque a gente só tem para essa aula uns 40, 50 minutos, então não vai dar tempo de ver tudo aprofundadamente. O nosso propósito é ver ponto a ponto os principais tópicos, para que vocês relembrem e para que também surjam as dúvidas e vocês possam perguntar a mim, tirar a dúvida aqui na aula hoje, certo? Como a nossa aula está sendo gravada para ser colocada na plataforma, eu vou combinar com vocês, o pessoal que está aqui presencialmente, o seguinte, que a gente faça esse primeiro momento só teórico, esse primeiro momento expositivo, vai ficar um blá 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 danado, só eu falando, mas é para que a gravação fique melhor, certo? Porque aí eu falo, faço esse momento expositivo, vocês vão anotando as dúvidas, quando for ao final, aí vocês têm o momento de tirar as dúvidas, certo? Só para que não fique interrompendo e o pessoal que está assistindo por vídeo não se atrapalhe tanto, ok? Então vamos lá. Na nossa disciplina de metodologia 1, o primeiro tópico que a gente estudou foi o conceito de metodologia de ensino. O que é mesmo metodologia de ensino? Quando a gente começou a disciplina, e aí naquele tópico de boas-vindas, muita gente me disse no fórum que já tinha cursado a disciplina de metodologia e eu comecei a achar estranho. Esse pessoal todo já fez licenciatura, né? Ah, professora, porque eu já fiz metodologia. Mas essa disciplina de metodologia de ensino não é uma disciplina de método científico. São duas coisas bem diferentes e que a gente não pode confundir, né? Metodologia é uma coisa, mas a metodologia de ensino, ela é especificamente voltada para os cursos de licenciatura, né? Que pensam no ensino. Para a gente relembrar, então, o conceito de metodologia de ensino, eu trouxe dois conceitos que estão no material da nossa disciplina, né? Vocês têm uma tabela com vários conceitos sobre método e metodologia, não é isso? E aí eu trouxe primeiro o conceito de método, um conceito do dicionário, que diz assim, que método é um conjunto dos meios dispostos convenientemente para alcançar um fim, e especialmente para chegar a um conhecimento científico ou comunicá-lo aos outros. Isso é um método. E o que seria então a metodologia? Metodologia, se a gente for para a forma da palavra, né, se a gente for estudar os radicais, logia é estudo. Então a metodologia seria o estudo dos métodos. E a definição do dicionário é a seguinte, que a metodologia é um conjunto de métodos, regras e postulados utilizados em determinada disciplina e sua aplicação. Então a metodologia é, na verdade, o como fazer. Se a gente pensa em metodologia de ensino, a gente está pensando em como fazer o ensino, como ensinar, né? A metodologia de ensino é a disciplina em que a gente começa a se preocupar em como fazer o nosso ensinar. No primeiro período de letras, vocês estudaram mais teoria. No curso de metodologia de ensino, a gente estuda teoria também, mas é a teoria sobre a nossa prática. E é por isso que essa disciplina é tão importante, porque é a introdução ao estudo da nossa prática docente. E é por isso também que a gente precisa ter uma continuidade dessa disciplina, né? Vocês têm não só essa metodologia 1, vocês têm metodologia 1, metodologia 2, e vão estudando metodologia de ensino até o final do curso, tá? Então, a metodologia de ensino é o passo a passo trilhado pelo professor para atingir os objetivos da sua aula, certo? Nesse passo a passo estão incluídas a seleção de conteúdos específicos. Então, quando você vai pensar na sua metodologia de ensino, você vai pensar quais são os conteúdos que são relevantes para o meu aluno. É a seleção de conteúdos. Isso faz parte da metodologia. A escolha do enfoque dado aos conteúdos. Quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente precisa também escolher qual é o enfoque que a gente vai dar àquele conteúdo ensinado, certo? Então, uma coisa é a gente estudar sujeito e predicado. E aí, o mesmo conteúdo, se você escolhe enfoques diferentes, você pode
transmitir para o aluno aquilo dali de formas diferentes, certo? E um último tópico que faz parte da metodologia de ensino, a elaboração das estratégias para abordar ou trabalhar esses conteúdos com os nossos alunos. Então, pensando na nossa aula daqui, como professora de vocês, eu também pratico, eu também estudo e eu preciso também pensar na minha metodologia de ensino. Então, quais foram as estratégias que eu escolhi para que esse conteúdo que nós estamos trabalhando pudesse ficar mais claro para vocês? Eu escolhi dar uma aula expositiva e combinei com vocês que as perguntas ficassem para o final, por causa do nosso contexto específico da EAD. Então, isso, as estratégias que a gente pensa, os combinados que a gente faz com os nossos alunos, para que a nossa aula prossiga do jeito que a gente planejou, também faz parte da metodologia de ensino, certo? Os recursos que eu resolvi utilizar e que eu mobilizei para essa aula. Então, primeiro precisei fazer o planejamento, eu organizei os slides para vocês, eu combinei com a coordenação para que tivesse a filmagem da câmera. Isso são as estratégias que o professor seleciona para que a sua aula possa acontecer. Então, a metodologia de ensino é também o gerenciamento que a gente faz na nossa sala de aula, certo? Como é que a gente vai gerenciar os conteúdos que a gente selecionou? Qual é o enfoque que eu vou dar àquele conteúdo, certo? Parece muita coisa, é por isso que a gente tem tantas disciplinas para estudar isso. Vocês não aprenderam a fazer tudo isso só nesse semestre. E quando vocês saírem da faculdade, vocês também não vão ter aprendido tudo, porque a prática, ela ensina muito também a gente. E aí, o que é que as concepções de língua têm a ver com isso? Foi o segundo tópico da nossa disciplina. A gente estudou a relação entre concepções de língua e metodologia de ensino. E aí eu comecei só com uma pergunta, né? O que é concepção de língua e o que isso tem a ver com o ensino de português? Veja, toda a metodologia de ensino, que foi isso que eu falei, da seleção dos conteúdos ao gerenciamento da sala de aula, tudo isso tem como base algum fundamento teórico. Nenhum professor tira do nada aquela metodologia que ele vai adotar. Por trás da metodologia do professor tem o estudo dele, tem a fundamentação teórica em que ele se baseia. Ah, mas será que então quando eu estiver na sala de aula de português eu vou ficar pensando, agora eu estou fazendo a concepção de língua como espelho do pensamento, agora eu estou fazendo a concepção de língua como interação? Claro que não. A gente não vai fazer isso. Isso se torna um processo inconsciente, né? Isso se torna um processo quase que a gente faz automaticamente, mas que está ali embutido na nossa formação, certo? Então, essa base teórica que dá o fruto, né, da metodologia é que se relaciona com a concepção de língua, né? Eu coloquei aqui no primeiro tópico. Toda ação metodológica é pautada por uma base teórica. E a concepção de língua é a principal base teórica do professor de português. Por quê? Qual é o nosso objeto de ensino como professores de língua portuguesa? A língua. E a gente não viu que como a forma de abordagem de um conteúdo muda a nossa metodologia de ensino? Então, a forma como a gente concebe a língua vai influenciar em como a gente vai trabalhar com ela na sala de aula, certo? Essa forma de conceber a língua é justamente essas concepções que a gente estudou, certo? E aí eu coloquei aqui no terceiro tópico, a maneira pela qual o professor compreende o que é a língua, ou seja, sua concepção de língua, determina como ele irá tratá-la, certo? Então, como eu entendo a língua vai dizer como eu vou tratar daquele objeto de ensino, que é a língua, certo? E aí a gente estudou 3 principais concepções de língua, certo? A primeira foi a língua como espelho do pensamento. Nessa concepção de língua, a linguagem é considerada como uma ação individual, já que se configuraria como expressão do processamento mental de cada indivíduo, independentemente dos usos sociais e do contexto histórico. Então, observem o que é importante a gente notar aí nessa concepção de língua como espelho do pensamento. O contexto de produção da língua, o contexto histórico em que o falante está inserido, o contexto social em que ele está inserido,
não é considerado. Língua como espelho do pensamento quer dizer que a língua reflete o que a gente pensa. Eu penso e falo. Então, essa concepção de língua, ela traz perigos para a nossa prática, porque se você enxerga a língua como espelho do pensamento, você pode conceber, tem como consequência essa concepção, de que quem fala mal, ou seja, quem fala numa norma que não é a norma culta, a norma padrão, a norma que é considerada mais aceita e mais polida, né, nos contextos sociais, pensaria mal. Então, quer dizer que falar errado seria um indicador de burrice. E os estudos da linguística, ao longo dos anos, mostraram que isso não é verdade. Uma pessoa que usa uma variante diferente da variante culta, uma pessoa que fala nós vai, nós come, isso não quer dizer que a pessoa é burra, que a pessoa tem problemas de processamento mental. Não é isso. É simplesmente porque o contexto social em que aquela pessoa está inserida, veja, ela nasceu naquele contexto, ela aprendeu a falar assim. É porque ela é burra? Não. É porque aquele contexto social em que ela está inserida é um contexto em que a língua é usada dessa maneira, certo? Mas, se a gente concebe a língua como espelho do pensamento, a gente está desconsiderando esse contexto social. Então, quais são as consequências para a sala de aula? Enxergar a língua como espelho do pensamento é você focar a sua aula só na correção do que é certo e do que é errado. Só dizendo, isso está errado, isso está certo. É aquele ensino mais tradicional de língua portuguesa. É importante que a gente veja que as concepções de língua, elas foram mudando ao longo da trajetória dos estudos linguísticos. Isso não quer dizer que é uma linha do tempo e que, em determinado momento, os professores disseram, a gente não quer mais essa concepção, agora vamos adotar essa. Depois, agora a gente não quer mais essa, vamos adotar essa. Não é assim. Na verdade, as concepções de língua, elas convivem, não é, ao mesmo tempo. Mas o avanço dos estudos linguísticos foi trazendo novas concepções e novas concepções foram ganhando mais espaço. Então, a gente estuda aqui na universidade e os estudos da linguística mostram que essa concepção de língua, ela não é frutífera para o nosso trabalho em sala de aula. Mas isso não quer dizer que não há professores que usam essa concepção. Não que eles usem de forma consciente, mas que têm em sua formação e que acham que aquilo é o melhor para a sua metodologia de ensino. Ver a língua como espelho do pensamento. Dizer que o aluno que está falando errado é porque pensa errado, então ele tem que deixar, abandonar sua variante e falar certo. Esse conceito de certo e errado, muitos professores ainda têm. Então, essa concepção que remete lá para a época da Grécia antiga, é uma concepção muito antiga, ainda continua nas nossas salas de aula, certo? Mas, como eu disse a vocês, os avanços dos estudos linguísticos foram trazendo novas concepções de língua. E aí a gente vem para uma outra, que é a concepção de língua como um instrumento de comunicação. Nessa concepção, a língua é vista, aí eu trouxe uma citação de Geraldi, como código, conjunto de signos que se combinam segundo regras, capaz de transmitir ao receptor certa mensagem. Esse conteúdo de concepções de língua, eu acredito que vocês estudaram em Linguística 1. E vocês devem ter visto em Linguística 1, quando aprofundaram essas concepções, que essa concepção de língua como instrumento de comunicação, ela está atrelada ao estruturalismo, que foi quando a linguística começou a se fundamentar como ciência. E aí o que é que queria se fazer? Desconsidera também o contexto, porque a gente é uma ciência, a gente tem que olhar assim, né, o objeto científico de forma objetiva e o objeto científico é a língua. Então vamos olhar a língua como sistema, a língua como código, certo? E aí se falava em emissor, em receptor, a língua é o código que passa do receptor, do transmissor para o receptor, certo? E é só usada como um instrumento de passar uma mensagem, um instrumento de comunicação. O que é que se desconsidera nisso? Que o receptor, na verdade, ele não está só recebendo informação. Por exemplo, agora, na nossa interação, né, aqui na aula, eu sou a transmissora, eu estou falando. E vocês seriam, então, os receptores. Como
nessa concepção de língua aqui como instrumento de comunicação, consideraria da seguinte forma, que eu estou falando e vocês estão só recebendo. Mas, na verdade, o processamento linguístico ele não é assim. Vocês estão em silêncio, mas enquanto eu estou falando, vocês não estão sem fazer nada, só recebendo. Vocês não estão passivamente recebendo a minha ação. Vocês estão anotando, vocês estão pensando sobre o que eu falei, vocês estão discordando ou concordando, estão lembrando do que vocês estudaram ou pensando em dúvidas. Então vejam que a língua ela não é somente esse instrumento que é como se fosse só de ida e de vinda. E aí, por isso, essa concepção ela ficou ultrapassada, né? A língua não mais é vista somente como instrumento de comunicação. Como eu disse a vocês, isso não quer dizer que não há professores que não fazem mais isso. Essa concepção ela continua influenciando as práticas. E como é que ela influencia? Se a língua é um código, eu preciso aprender como se estrutura aquele código. E aí tome exercício de preencher lacuna, tome exercício de classificar morfossintaticamente, vamos repetir, copiar as palavras, né? Então, língua como instrumento de comunicação. Tem essas consequências para a sala de aula. E aí, o prosseguimento da linguística, né, dos estudos linguísticos, trouxe a concepção de língua como forma de interação. E aí, nessa concepção, o contexto social e histórico, que estava desconsiderado nas duas concepções anteriores, passa a ser central. Então, a língua é vista como ação entre interlocutores. Então, é isso que eu disse a vocês. Enquanto eu estou falando, eu estou agindo sobre vocês. E vocês não estão me recebendo passivamente. Vocês estão também agindo de volta sobre a minha fala. Certo? Como assim agindo de volta, Cássio? Ora, vocês estão anotando, vocês estão pensando sobre isso, vocês não estão só recebendo, certo? Então, a língua é vista como ação entre interlocutores. E por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo a não ser falando. Com ela, o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala. E essa ação, ela vai levar em conta o contexto em que estamos inseridos. Nessa concepção de língua como forma de interação, é que se começa a levar em conta as variantes linguísticas, certo? As variantes linguísticas e as formas de registro da língua. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui numa linguagem mais monitorada, ou seja, eu estou prestando atenção na minha concordância. Claro que são processos inconscientes, mas eu estou prestando atenção no emprego da concordância. Eu estou tentando falar claramente para que vocês possam compreender tudo. Eu estou usando uma linguagem que não é super formal, mas está ali num nível de formalidade para uma aula, né? É diferente se depois da aula vocês forem se encontrar num barzinho e eu passar lá e encontrar vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu não vou ficar falando como eu estou falando aqui. O meu tom de voz vai ser outro. As palavras que eu vou utilizar serão também outras. Então, porque eu estou interagindo com vocês. E o momento de interação de uma sala de aula é completamente diferente de um momento de interação de um bar. Certo? Então, a língua, ela não é esse instrumento de comunicação congelado. Ela é a forma de interação. Então, ela vai se adaptar aos contextos em que ela está sendo inserida. Ok? E aí, um terceiro tópico que a gente estudou foi as contribuições da linguística para o ensino de língua portuguesa. Quando a gente pensa nas contribuições da linguística para o ensino de língua portuguesa, a gente pode pensar já de cara nas concepções de língua, né? O advento assim, de a gente conceber a língua como forma de interação foi da linguística. É da linguística também que a gente começou a conceber a língua como instrumento de comunicação, né? Mas aí evoluímos e chegamos à interação. Então isso já é uma primeira contribuição da linguística. E a linguística passou a pensar mais na sala de aula, pelo menos aqui no Brasil, a partir da década de 80, que foi quando surgiram teorias mais preocupadas com o texto e com o discurso. Porque antes,
a preocupação maior da linguística era a língua como código mesmo, né? Então, era o estudo mais estrutural da língua. É o que a gente chama de núcleo duro da linguística, que vocês também estudam no curso de letras, fonologia, morfossintaxe. Esse é o núcleo duro da linguística. Era a preocupação maior anteriormente. E aí depois foi tendo uma abertura, né? Começou a se abrir mais para estudar fenômenos do texto e fenômenos do discurso. E aí, a partir desse estudo aqui, se passou a considerar o contexto sociohistórico e a interação entre os falantes, que eu acabei de mencionar, certo? Então, essa é uma primeira contribuição importante da linguística. E uma segunda contribuição mais específica, né, para a sala de aula, e que advém também dessa língua como forma de interação, é que o texto passou a ser o foco das aulas de língua portuguesa. Como assim o texto como foco das nossas aulas? Quer dizer que a gente vai trabalhar somente interpretação de texto? Não. Né? Quer dizer que quando a gente for analisar, produzir ou interpretar, o professor não vai considerar frases soltas. Porque essas frases soltas, elas não querem dizer nada da língua do que ela realmente é. A língua não é interação. Então, o aluno, segundo as contribuições da linguística, o aluno ele precisa ter contato com a língua em seus usos reais. E qual é o uso real da língua? O texto. A gente só se comunica através de textos, né, de gêneros textuais, certo? Então, a interação que a gente está tendo agora, ela não se dá por frases soltas. A gente pensa primeiro o momento da interação no gênero que a gente está vivenciando aqui, a aula, né? Então, é em função desse momento de interação que eu escolho as minhas palavras, que vocês escolhem também as palavras de vocês, os atos, né? Então, tudo isso é em função do momento de interação. Então, o texto, como foco das aulas de língua portuguesa, passa a estudar a língua em seus usos reais. E isso é uma contribuição da linguística super importante, porque, e como eu disse a vocês, não quer dizer que isso não se faça mais, a gente sabe que se faz. Nós somos ainda de uma geração, eu sou de uma geração, e eu acredito que vocês também são, de uma geração em que as aulas de língua portuguesa ainda não eram baseadas em texto. Pensem na experiência que vocês tiveram nas aulas de língua portuguesa. Né? A gente tinha contato com textos, mas era muito mais a análise de frases soltas, então a gente precisava analisar sintaticamente toda aquela frase. As contribuições da linguística levam a gente a descartar, a descartar essa análise sintática? Não é isso. Não quer dizer que a gente não vai fazer mais análise sintática. Vamos abandonar porque isso não presta. Não é isso. A gente vai continuar fazendo, porque a análise, ela desenvolve o pensamento, a reflexão científica do aluno. Mas como vamos fazer? Porque a gente está estudando o quê? Metodologia. Né? Então, como iremos abordar esse conteúdo? Quais serão as nossas opções metodológicas? Se o texto é o foco das nossas aulas, então a gente não pode pedir simplesmente para o aluno analisar uma frase ali solta. Analisa aí, menino. Ele vai, sujeito, predicado, não sei o quê. Qual é o uso real da língua que está sendo estudado nesse caso? Nenhum, né? Então a gente tem que ter como foco a análise de usos reais. Então, o texto, a interpretação textual, a produção, ela não é mais secundária. Ela está ali em primeiro plano. Porque qual é o nosso objetivo com o ensino de língua portuguesa? É a gente formar alunos proficientes na sua língua materna. É o segundo tópico que eu coloquei aqui. Como assim proficientes? A gente já não aprende a falar português quando a gente é criança? Então eu já sou proficiente. Quando a gente está falando de proficiência, que a gente desenvolve na aula de língua portuguesa, é você usar a língua confortavelmente. Quantas vezes em nossas vidas, né, depois de passar por anos na escola, a gente fica sem saber como vai apresentar um seminário e, ai meu Deus do céu, eu não sei. Aí você fica decorando o texto, você fica naquela angústia. A gente tem que preparar os nossos alunos na aula de língua portuguesa para que eles não passem por isso. É claro que a timidez, ela vai de cada um, mas o aluno ele precisa ter
a desenvoltura na língua, a proficiência na língua, que dê a segurança a ele de falar, e que ele saiba como falar em público. Ele sabe qual é a variante que ele precisa empregar em público. Ele sabe qual é a variante que ele pode utilizar numa conversa entre amigos. Isso é proficiência linguística. Não é simplesmente a gente não alfabetiza, né? O profissional de letras não alfabetiza. Mas não é simplesmente a gente dizer ao aluno o que é aquela palavra que está certa e o que é a palavra que está errada. Mas é a gente formar alunos que possam escrever um texto dissertativo. Formar alunos que escrevam com segurança um texto narrativo, uma crônica, que quando tiverem nos seus trabalhos e forem escrever um e-mail para o chefe, saibam qual é a linguagem que eles precisam usar. Escrevam textos coerentes, escrevam textos coesos. Isso é proficiência na língua materna, certo? E essa proficiência vem acompanhada da capacidade de análise e reflexão sobre a língua, tá? E aí, esses dois grandes blocos, né, proficiência e reflexão, que a gente tem que desenvolver na disciplina de língua portuguesa, estão distribuídos nas unidades básicas de ensino de português. A leitura, a produção textual e a análise linguística. A leitura, né, envolve as habilidades de interpretação de texto e de ler mesmo. A produção textual, que engloba a produção escrita e a produção oral. Quando a gente fala em produção textual, não é somente o aluno aprender a produzir textos escritos, mas aprender também a produzir textos oralmente, desenvolver também a oralidade. E, por último, né, a análise linguística, que envolve justamente os conhecimentos gramaticais. Mas o que é que diferencia a análise linguística da gramática tradicional? Vocês vão pagar uma cadeira, já estão pagando fundamentos da análise linguística? Não? Ainda vão pagar, eu acho que é mais pra frente. Vão estudar especificamente a análise linguística, porque é um nó, né, para o professor de português, como trabalhar a gramática. E aí a análise linguística vai nos mostrar como trabalhar esses conhecimentos gramaticais de forma a desenvolver as habilidades de reflexão sobre a língua. E não só de decorar o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Aquilo precisa fazer sentido para o aluno. Ele precisa refletir cientificamente, né, sobre a língua. Então, temos como unidades básicas a leitura, a produção textual e a análise linguística. Vocês vão observar ao longo do curso e ao longo das disciplinas de metodologia que autores diferentes trazem unidades básicas de ensino diferentes. Então, tem autor que coloca produção textual e oralidade, tem autor que coloca literatura aí como uma unidade básica do ensino. Mas eu trouxe essas três principais porque são as que estão definidas no material da disciplina, o material que vocês têm, e são as mais comuns, né, da gente ver. E já dão conta de a gente entender o que é essa formação para o desenvolvimento da proficiência linguística. E aí um ponto super importante, que é uma coisa que a gente se confunde muito no curso de letras, eu destaquei bem aqui porque também era uma confusão minha quando eu era graduanda. O estudo da norma culta está excluído, então, das nossas aulas de língua portuguesa? Não, minha gente, não. A gente ensina, sim, norma culta. Os alunos eles têm o direito de ter acesso à norma culta. Por que é preciso que os alunos tenham acesso à norma culta? Porque nos ambientes sociais de maior prestígio, essa é a norma que vai ser utilizada. Então, o que é que vai se diferenciar aí? É que a gente precisa dar acesso ao aluno à norma culta, mas de forma que, e de novo vem a nossa metodologia, de forma que o aluno não pense que ele precisa aprender norma culta porque a variante que ele fala é errada, é menor, é de gente burra. Não, ele tem que entender que a variante dele é tão boa quanto a norma culta, mas que em diferentes espaços sociais ele vai precisar utilizar variantes linguísticas diferentes. E quando ele chegar lá na vida profissional, que ele for ser um professor, um médico, um advogado, um engenheiro, um pedreiro, um cozinheiro, que na vida profissional que ele escolher, ele vai precisar utilizar a norma culta. Então a gente precisa garantir o acesso a essa norma, certo? O que é que vai diferenciar, então? Eu vou repetir para que fique bem claro.
Qual vai ser a diferença? É que a gente vai dar acesso à norma culta sem desprestigiar as demais variantes linguísticas, tá? E aí esse é o desafio, né? Como fazer isso? Por isso que a gente estuda tanto metodologia. E agora, por último, vamos tirar dúvida, certo? Aí eu elenquei aqui os principais tópicos para que vocês possam relembrar, né? O primeiro tópico que a gente estudou, o conceito de metodologia de ensino. O segundo, a relação entre concepção de língua e metodologia de ensino. Depois vimos as principais concepções de língua. Em seguida, contribuições da linguística no ensino de língua portuguesa. E, por último, objetivos do ensino de língua portuguesa. Certo? Então, esse é o momento. Pensem aí nas dúvidas que vocês têm. Se vocês anotaram alguma coisa, alguma dúvida, para falar. Se vocês também querem que eu repita alguma coisa, sei lá, um tópico que não ficou tão claro, para eu repetir. O pessoal que chegou agora, a gente finalizou o conteúdo, mas já chegaram no momento de tirar dúvidas. Então, se vocês têm alguma dúvida ao longo da disciplina, eu coloquei aqui os tópicos que a gente viu. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas, certo? Enquanto isso, eu vou sentar aqui um pouquinho e eu vou respondendo